Depois de reunir com a sua família, Biden decide se de fato ele vai ou não continuar como candidato à presidência dos Estados Unidos. Jill Biden, que é a sua esposa, teve um grande peso nisso. Será que de fato ele vai continuar? Falar um pouquinho, pessoal, sobre Evo Morales, antigo presidente da Bolívia, e um dos responsáveis pelas atitudes de Zuniga, aquele general que tentou dar o golpe na Bolívia, que alega que sim, a tentativa de golpe na verdade foi falsa, pediu desculpas à comunidade internacional e acusou Luiz Arce de querer somente aumentar sua popularidade. Será que de fato isso condiz com o que aconteceu de verdade? Falar um pouquinho, pessoal, sobre o Zelensky, que afirma que quer se negociar com a Rússia, inclusive antes das próximas eleições dos Estados Unidos, até que nem que seria por meio de intermediários. Enquanto isso, Belarus, um grande aliado da Rússia, alega que está considerando usar suas armas nucleares em relação às posições da OTAN que estão próximas ali ao seu território, alegando que os Estados Unidos está deslocando armamentos para próximo da fronteira com a Rússia. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre Israel, que foi atacado na região das Colinas do Golã, uma região de intensa disputa entre Israel e Síria, e também sobre o resultado das eleições francesas, que dão conta que o reagrupamento nacional teve praticamente 34% dos votos, e uma derrota acachapante para Macron. Mas nem tudo está perdido, pelo menos não segundo Macron. Com intensos protestos e com uma talvez unificação do pensamento ali na França da oposição ao reagrupamento nacional, a chance de vitória no segundo turno? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante aí pra gente tratar. Primeiro assunto, cara, que se faz importante, está ligado a uma informação que eu compartilhei com vocês, que é uma pressão tanto dos financiadores de campanha do Partido Democrata, pelo péssimo desempenho que o Biden teve no seu debate eleitoral com Trump, sendo que a mídia na CNN, que geralmente é muito mais pró-democrata do que exatamente pró-republicanos, deu conta que 67% das pessoas que assistiram deram ganho de debate para o Trump. O Biden parecia um pouco cansado, um pouco confuso, estava um pouco nervoso, não conseguia concluir muito bem as suas falas, e até viralizou, pessoal, uma imagem da Jill Biden, que é a sua esposa, dando conta de tentar tirar ele do púlpito ali, porque ele estava com certa dificuldade em se locomover. O Biden falou que sim, ele reconhece que ele não foi muito bem, mas que assim, ele pensa muito no bem dos Estados Unidos, que ele pode não falar tão bem quanto falava, andar tão bem quanto falava, mas ao contrário do seu opositor, ele quer o bem para o país. O Obama também deu um certo apoio, tal, só que assim, em bastidores, né, o clima tá muito pesado para o Biden, e ele, segundo as notícias do próprio New York Times, faria uma reunião em Camp David com alguns conselheiros, com membros da sua família, para decidir o futuro. E, inclusive, a mídia americana colocava que a pressão estava não exatamente no Joe Biden, mas sim na Jill Biden. Até brinquei com vocês, né? Que não é só no Brasil, que geralmente a esposa também tem a palavra final sobre se de fato algum processo vai acontecer ou não. A pressão da esposa dele seria definitiva. Pelas informações que o jornal O Político postou, de fato, galera, houve essa conversa, principalmente em relação a familiares. Mas, para aqueles que não gostam muito do Biden, a notícia não é muito positiva. A família considera que, na verdade, o principal erro foi dos assessores, que não pensavam em uma boa estratégia de debate, alegando que ele ficava muito na defensiva, que ele não tinha exatamente os dados de cabeça, e que a grande solução não seria tirar ele como candidato à presidência, e sim demitir ou até mesmo rebaixar alguns de seus assessores, para que ele tivesse um desempenho melhor. Ou seja, aparentemente a família dele não quer que ele abandone o processo eleitoral. Vale lembrar, pessoal, que ele poderia, de fato, sair do cargo de candidato se ele renunciasse a isso, né? Porque por mais que a gente não tenha a consolidação, já que as convenções partidárias só acontece em agosto, ele de fato venceu as primárias. Então ele deveria se retirar para talvez, sei lá, qual seria o próximo candidato, convenhamos também que é muito pouco tempo, né? E não tem ninguém tão popular assim no Partido Democrata, exceto a Michelle Obama, que talvez conseguiria cumprir esse papel, né? Para ser eventualmente o presidente ou a presidente dos Estados Unidos. Próximo debate está marcado para o dia 10 de setembro e vamos ver se o Biden consegue ter o melhor desempenho até lá. Falar um pouquinho, a gente teve também, pessoal, o Evo Morales, que para quem não sabe, né, ex-presidente da Bolívia, que foi, eu diria, quase que o grande responsável por essa tentativa de golpe. O que aconteceu é que o Evo Morales, ele ascendeu a cadeira de presidência nos anos 2000, se elegeu pela primeira vez, conseguiu se reeleger. Ele não poderia se reeleger pela terceira vez.
Aí ele deu uma interpretada diferente na Constituição, alegando que na sua primeira eleição, a atual Constituição ainda não estava válida. Então, por isso, ele poderia se candidatar pela terceira vez. Enfim, se candidatou, ganhou. Aí, ele convocou um plebiscito para saber se a população gostaria que ele se candidatasse pela quarta vez. Por mais que ele fosse de fato popular, a população rejeitou que ele se pudesse candidatar pela quarta vez. Só que daí a justiça, que foi nomeada pelo Evo Morales, inclusive, né, grande parte, delimitou que seria um abuso contra os direitos humanos e contra a liberdade política alguém que é tão popular não conseguir se candidatar. Ou seja, deu um certo miguezinho ali na Constituição, né, por parte da justiça, que foi interpretada, que foi colocada ali pelo Evo Morales. Isso fez com que... e lembrando, durante todo esse período, a Bolívia foi um dos países que mais cresceu na América do Sul. É fato isso, tá? E tinha o Luiz Arce, que é o atual presidente, como ministro da Economia e grande aliado do Evo Morales. Em 2019, por pressão política da direita, de setores militares, o Evo Morales acabou saindo do país, foi até o México e durante esse tempo a Jeanine Áñez, que foi vista como uma golpista, que fez um conluio com o exército e tal, acabou tomando o país, né? Acabou controlando o país durante um ano. Golpista segundo a oposição, claro, tá? Bom, galera, depois de um ano, tivemos novas eleições e o Luiz Arce, antigo ministro da Economia do Evo Morales, foi o grande vencedor. O Evo Morales voltou para o país, algumas posições, como a própria Jeanine Áñez, acabou até sendo presa na Bolívia, só que já houve uma certa rusga ali. Não exatamente com o Luiz Arce, mas principalmente entre Exército e Evo Morales. A troca de acusações entre os Zuniga, que era o responsável, né, o chefe das Forças Armadas, nomeado pelo Luiz Arce, e Evo Morales, estava gigantesco. Com o Luiz Arce falando que ia ser o próximo... Porque assim, hoje Luiz Arce e Evo Morales não são mais parceiros, tá? Eles tiveram um certo rompimento. E aí o Evo Morales falou, não, eu quero ser o presidente, o Luiz Arce não é mais o representante do povo, somente eu que sou, tal, enfim. Só que o exército não via com bons olhos a possível participação do Evo Morales. E começou a interferir se o Evo Morales poderia ou não participar das eleições. Aí o Evo Morales, ô Luiz Arce, é isso mesmo? O chefe das suas Forças Armadas, que deveria ser uma organização de Estado e não de governo, ou seja, não emitir opiniões políticas, segundo a própria Constituição boliviana, vai ficar falando quem pode, quem não pode concorrer ao pleito? No final das contas, o Luiz Arce destituiu o Zuniga e depois de alguns momentos, o Zuniga foi lá e pegou os tanques, ficou dando porrada ali, né, no Palácio Presidencial e tal, e ali até confrontou o Luiz Arce. O Luiz Arce falou, não daremos um golpe, não deixarei você dar um golpe, sim, o exército não vai continuar ali com as suas prerrogativas. E aí o golpe, ou a tentativa de golpe, durou o quê? Umas 3, 4 horas, convenhamos? Houve preocupações da comunidade internacional, a OEA, a CELAC, condenando a atitude da Bolívia. Só que no final das contas, o Zuniga e outras 21 pessoas estão presas por um conluio, por uma tentativa de golpe. O Zuniga tem uma fala bem estranha, falando que na verdade tinha sido falso. Foi falso. Tudo o que aconteceu, na verdade, foi um conluio, porque o Luiz Arce tinha pedido para ele dar um golpe falso para aumentar a sua popularidade. A Bolívia hoje passa por algumas dificuldades, é fato. Há uma escassez de combustíveis e também uma escassez de dólares que dificulta a importação de produtos. É um país pequeno, né, convenhamos, economicamente falando. E por conta disso, supostamente o Zuniga gostaria de dar... Aliás, o Luiz Arce gostaria de um golpe para reforçar o seu poder político, até possivelmente aumentar o seu autoritarismo em um momento de crise econômica. Cara, isso não colou muito, né? Uma discussão meio estranha, tá? Enfim, o cara tá preso lá. Evo Morales, que é o ex-presidente da Bolívia, antigo aliado de Luiz Arce, corroborou com essa narrativa. Falou, não, realmente, foi um golpe falso. Ele até pediu desculpas para a comunidade internacional, alegando, olha, desculpa pelas preocupações, enfim, mas trata-se de um movimento político orquestrado pelo Luiz Arce e pelos militares para aumentar a popularidade do Luiz Arce. Estranho, né? O Luiz Arce, cara, alega que, na verdade, isso é uma mentira, tá? Que, na verdade, pro Evo Morales não se unir com o Fascis, enfim, né, que alega que o golpe não aconteceu, que os responsáveis já estão presos e vão a julgamento, assim como em 2019, alegando que a própria saída do Evo Morales, a renúncia por pressão política da direita e dos militares, também foi um golpe na Bolívia. E aí, pessoal, será que foi um golpe falso do Luiz Arce? Evo Morales, que, convenhamos, não é mais um aliado de Luiz Arce, fala que sim. Há também a suposição, até de ministros bolivianos, que os militares foram financiados por potências estrangeiras, leia-se Estados Unidos, por interesse no lítio boliviano. Vale lembrar que a Bolívia cada vez mais se aproxima da China e o lítio, que corresponde lá à Bolívia a quase 20% de todo o lítio do mundo,
tem uma importância, né, bem significativa, principalmente no processo de eletrificação, que vai usar, claro, muitas baterias. A gente teve, pessoal, também o Zelensky anunciando que, para intermediários, aliás, anunciando em entrevista para a mídia americana, que ele aceita negociar com a Rússia, nem que seja por meio de intermediários. Mais ou menos parecido com o que aconteceu no processo, por exemplo, de grãos. A gente sabe, pessoal, que havia um bloqueio da Rússia em relação ao porto de Odessa, impedindo que a Ucrânia negociasse os seus grãos utilizando o Mar Negro. Só que isso estava prejudicando não só a Ucrânia, mas o mundo como um todo. A Ucrânia ela é responsável de 15% a 20% de todos os grãos produzidos no mundo. Se ela produz menos grãos, aumenta o preço dos alimentos. Se aumenta o preço dos alimentos, principalmente para a população mais pobre, pô, galera, isso é muito danoso, isso é muito complicado. Então, no final das contas, houve um acordo mediado pela ONU e pela Turquia para pôr fim, ou pelo menos naquele momento, né, a esse bloqueio dos grãos ucranianos. A Ucrânia, aparentemente, cada vez mais pressiona o mundo para uma negociação. Eu diria que isso é muito por conta das dificuldades no campo de batalha, é fato, tá? Mas também porque vê com certo desespero a tentativa ou a chance do Trump se eleger como candidato. Tanto que as mídias americanas dão conta que a Ucrânia que quer também sediar uma nova cúpula de paz, uma nova cimeira de paz. A primeira foi feita na Suíça, mas sem a participação de membros dos BRICS, ou eles até participaram, mas não assinaram a resolução final, sem a participação da China, do Brasil, da Rússia mesmo, né, que, pô, seria uma grande interessada, claro, numa negociação de processo de paz, eles não participaram. Dessa vez a Ucrânia aceita uma cimeira, uma reunião, num país do sul global, até mesmo, possivelmente, aliado dos russos, ou pelo menos um pouco mais neutro, né? Quem sabe a China, Brasil, se bem que a Ucrânia não considera mais eles como neutros, claro. E com a participação da Rússia. E antes do processo eleitoral, porque com a vitória do Trump, o Trump já colocou que vai obrigar o Zelensky a negociar. Se o Zelensky não negociar, simplesmente vai cancelar o repasse de verbas de armas para os ucranianos. Então a Ucrânia parece cada vez mais disposta a negociar. Mas, enquanto isso, os Estados Unidos continuam com a sua política de expandir, galera, militarmente falando, né? E Belarus, que também não é o lado bonzinho da história, né? Não existe bonzinho na geopolítica, deu conta que há preocupações em relação à instalação de bases militares próximos à sua fronteira. Belarus, de Alexander Lukashenko, talvez seja hoje o principal aliado do governo Putin. Belarus recebeu sistemas Iskander dos russos equipados com ogivas nucleares, ou seja, Belarus hoje, sim, tem material nuclear, tem armas nucleares. Professor, mas pode fazer isso? A Rússia pode passar armas nucleares para outros parceiros? Então, alega que os Estados Unidos faz a mesma coisa com Itália, com Alemanha, com Turquia. Então, não há por que não ter a Rússia colocando equipamentos militares nucleares também em seus aliados, em seus parceiros. Só que próximo dali você tem os países bálticos, tem a Polônia, tem o corredor Suwałki, regiões assim de extrema tensão, até com crise dos refugiados nessa área fronteiriça. Segundo Belarus, tá? Existem hoje 10 grupos táticos com mais ou menos 20 mil soldados nas nossas fronteiras, e 6 são americanos. Por que eles estão aqui? Porque mesmo que seja temporário, segundo Belarus, não existe nada mais temporário que aliás, nada mais definitivo do que um programa temporário. Ou seja, os Estados Unidos alegam que grande parte das bases que estão ali são somente por conta da tensão que existe entre Rússia e Ucrânia hoje. Então, são coisas temporárias. Será que é tão temporário assim, galera? Essa é a preocupação, claro, de Belarus. Alega também, pessoal, que a Rússia ajudou com os elementos de dissuasão e que eles treinaram todos os militares que estão, nesse momento, prontos para usar qualquer tipo de equipamento militar contra os Estados Unidos ou contra as posições da OTAN. Como tensão pouca é bobagem, em Israel tivemos um problema no final da noite anterior, no final da noite de ontem. Tem uma região chamada de Colinas do Golã. As Colinas do Golã é um território que pertenciam à Síria, aí lá na Guerra dos 6 Dias, lá em 1967, Israel foi lá e avançou para aquelas áreas. Avançou em 67 não só nas Colinas do Golã, mas também na Cisjordânia, em Jerusalém, faixa de Gaza, na Península do Sinai, em vários outros territórios considerados estratégicos. Por exemplo, as Colinas do Golã, além de ser uma região que era da Síria, é a região da nascente do Rio Jordão. Pô, galera, rio super importante, não só para abastecimento, mas para toda a questão religiosa, que envolve aquela região que é o berço das 3 mais tradicionais religiões monoteístas. Então, as Colinas do Golã, elas não são reconhecidas como território de Israel por grande parte da comunidade internacional, muito menos para a Síria, que é uma aliada do Hezbollah, que é aliada do Irã, que faz parte do chamado Eixo da Resistência.
tivemos ataques contra as colinas do Golã, ataques com explosões que deixaram 18 soldados israelenses feridos. Professor, sabemos quem foi? Muito possivelmente o Hezbollah, até porque Israel ontem fez ataques contra posições do Hezbollah e Israel alega que já matou mais de 400 militares do Hezbollah. Se foi ou não, pessoal, por enquanto não há confirmações, pelo menos enquanto eu gravo para vocês, mas Israel já anunciou que uma resposta vai ser dada a esse ataque contra posições militares de Israel nas colinas do Golã. E para finalizar, pessoal, tivemos notícias também importantes acerca das eleições na França. A gente já comentou aqui nos vídeos passados, né? Que quando teve eleição no Parlamento Europeu, o Reagrupamento Nacional, esse grupo chamado de extrema-direita, e aqui, pessoal, vou chamar de uma direita eurocética nacionalista anti-imigração, anti-ambientalista, porque de fato é uma característica que une esses grupos, né? Que a mídia chama de extrema-direita europeia. Esses grupos, via de regra, eles são anti-imigração, principalmente, claro, imigração ilegal, né? Mas eles são anti-imigração, eles são anti-ambientalistas, alegando que existem muitas regulações climáticas em detrimento de um aumento da produtividade agrícola, e eles pedem menos Europa e mais nacionalismo. Mais Itália, menos Europa, mais França, menos Europa, né? Ou seja, um enfraquecimento da União Europeia e um fortalecimento dos Estados nacionais. Já que teve uma vitória no Parlamento Europeu, o Macron achou que hoje o Parlamento francês não espelhava os reais anseios da população francesa. Dissolveu o Parlamento e convocou novas eleições. Professor, como ele é democrático? Já falei para vocês também, não acho que é exatamente por isso, tá? Acho que é muito porque ele queria usar o susto dessa vitória do que a mídia chama de extrema-direita para colocar, fazer uma espécie de aliança em torno de um nome um pouco mais de centro. Tanto que, por exemplo, pessoal, o Macron sempre fala, né, olha, vamos combater os extremismos, tudo tal. E sai o resultado das eleições do Parlamento francês, não do Parlamento Europeu, claro. No Parlamento francês, a gente teve o Reagrupamento Nacional com 33,4% dos votos, a Nova Frente Popular, que são ali uma aliança de esquerda, com 28% dos votos, e o Bloco de Centro do Macron com só 20%. Cara, foi uma derrota, assim, muito grande para o Macron. Para vocês terem uma noção, se as previsões continuarem, a gente vai ter o Reagrupamento Nacional passando de 88 para 230 até 280 cadeiras, lembrando que para ter maioria parlamentar absoluta precisa de 289 cadeiras, ou seja, o Reagrupamento Nacional pode nem precisar fazer aliança para ter a maioria das cadeiras do parlamento francês, enquanto o partido do Macron deve ter só ali de 70 ou 100 cadeiras, pelo menos por enquanto. Só que olha como, apesar dessa derrota no primeiro turno, talvez as coisas não estejam tão ruins assim. Eu acho que tá? Mas qual que é o plano do Macron? Ele fez um discurso muito enfático falando de uma aliança contra movimentos antidemocráticos, que é o que ele considera o reagrupamento nacional. A gente teve intensos protestos em Paris. Cara, e você sabe, né, que francês o que adora fazer é protestar, né, enfim, qualquer coisa, os caras já estão lá quebrando tudo. E tivemos protestos intensos na França como um todo, pedindo pela não vitória do reagrupamento nacional. E hoje a gente teve, galera, até ministros ou do Macron ou da esquerda francesa, o Mélenchon, por exemplo, garantindo que eles podem formar o que eles estão chamando de uma aliança republicana. Essa aliança republicana, essa aliança democrática, foi um apelo do Macron. Ou seja, esquerda, centro-esquerda, governo de centro, vamos tentar se unir para fazer um grupo contra o reagrupamento nacional. Eu acho que essa era a intenção do Macron. Ou seja, e aí, claro, né? Por mais que o Macron ele consiga, talvez, ter a maioria das cadeiras no parlamento, porque todos vão se unir contra o reagrupamento nacional, a gente sabe que política é feita em concessões. Então, se a esquerda vai se unir ao centro, muito possivelmente a esquerda vai querer alguns favores políticos também do centro, para conseguir se eleger. E talvez nem assim eles consigam barrar o crescimento do reagrupamento nacional. E aí, pessoal, será que foi uma vitória ou uma derrota para o Macron? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.